Olá, sejam todos bem-vindos ao Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. Hoje é o nosso 6º episódio e o tema de hoje é bastidores por trás dos lançamentos, dos grandes lançamentos aqui da cidade de Limeira. A gente gosta de ver tudo pronto, mas tem muita curiosidade de saber o que rola nos bastidores, não é mesmo? E para falar sobre este tema, nós convidamos 2 empresários de sucesso aqui da nossa cidade, que são o Ricardo Bisca, ele que é engenheiro civil e CEO da RB2 Empreendimentos, e o Marcel Sega, ele que também é engenheiro civil e diretor e fundador da construtora Sega. E aqui nessa mesa, sempre conosco, você já sabe, vamos dar as boas-vindas ao Cássio Roque, ele que é CEO da Rock Imóveis. Cássio, tudo bem? Bem, Grazi, bem. Fico muito feliz hoje de poder fazer esse podcast com 2 empresários, né? 2 empresas que estão investindo na cidade. Eu acho legal, quando você fala dos bastidores, é para que as pessoas saibam, além dos produtos que estão sendo lançados, sabem quem está por trás, né? As razões pelas quais eles escolheram Limeira, os produtos que eles escolheram. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem empresários que investem na cidade. E quando fala investe na cidade, está gerando emprego, está gerando impostos, ou seja, renda, eles merecem ser conhecidos pela cidade. E eu tenho o prazer de apresentar o Marcel, que não é de Limeira, mas é de Americana, uma empresa que há 20 anos, né, Marcel? Sim. Ele escolheu Limeira para investir, ele vai explicar as razões por que ele escolheu Limeira. Ricardo, que já é limeirense, de pai e mãe, né? Teve muito tempo fora de Limeira, voltou para cá e com pouco tempo com a RB2 já está fazendo sucesso. Não é o primeiro empreendimento dele, mas ele vai ter a oportunidade de contar um pouquinho mais da RB2. Agora conta pra gente, Cássio, por que você decidiu unir essas 2 histórias? Eu acho que são 2... A Limeira passou um período, nos últimos anos, de muita dificuldade em aprovação de projetos residenciais e lançamentos, né? E esses 2 guerreiros foram resistentes e conseguiram lançar, né? E eu acho que uma característica que une os 2 é que eles escolheram os produtos certos nos lugares certos. Então, eu acho que é muito interessante a cidade conhecer isso e vai ser muito legal eles poderem falar um pouquinho mais, não só dos produtos, como da trajetória da vida profissional deles e das construtoras. Vamos conversar com o Ricardo, então. Ricardo, fala um pouquinho da sua jornada e o que te trouxe até aqui, porque você é de Limeira, mas você teve aí uma trajetória que não ficou só aqui na cidade, inclusive fora do país. Claro. E aí você volta e é um empresário de sucesso. Conta pra gente como é que foi tudo isso. Olha, assim, a engenharia sempre teve no nosso sangue, né? O meu pai é engenheiro civil, foi professor do Unicamp, ainda é empresário, tem a sua empresa. Então, nós somos em 6 filhos, 5 engenheiros, né? Sempre trabalhamos no mundo corporativo. Minha irmã trabalha no Canadá, o meu irmão agora está voltando para Limeira. Mas foi uma jornada de muita batalha, né? Porque eu trabalhei na construção civil pesada, né? Logo, recém-formado, eu fui trainee de uma multinacional. E uma característica importante nesse momento era a questão de mobilidade, porque você tem que ir aonde as oportunidades estão. Então, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei em Araraquara, Gavião Peixoto, fiz a fábrica da Embraer, fiz metrô, porto, aeroporto, obras grandes, né? E em 2006 fui expatriado, fui para ficar 2 anos no Panamá, acabei ficando 11. Tenho 2 filhos que são nascidos lá, brasileiro-panamenhos, né? Depois eu fui para o Equador, fiquei 1 ano no Equador fazendo o metrô de Quito. E aí começou a fazer sentido voltar para o Brasil, né? E em ter meu próprio negócio. Acho que questões... Eu sou fã de Limeira, adoro Limeira, nosso Porto Seguro, né? A família da minha esposa também é daqui. E nesse momento, né, nessa transição de carreira, decidi, como o Cássio falou aí, né, tem que ser herói para ser empresário no Brasil, mas muito consciente dos passos que a gente podia dar, né, trazendo toda essa bagagem. E Limeira é onde a gente tinha uma credibilidade pessoal, né? A gente acaba conhecendo as pessoas, sabe da nossa trajetória, né, uma vida acadêmica muito intensa, minha mãe professora, meu pai professor também, além de engenheiro. E, graças a Deus, deu muito certo, né? Outra luta, começar do zero, né? Sem ter o que mostrar. E Limeira nos acolheu muito bem. E, hoje em dia, eu acho que tomamos a decisão certa em voltar para Limeira.
Eu, como limeirense, adoro ouvir essas histórias, né, Cássio? A gente é um pouco bairrista. Vamos falar agora com o Marcel, ele que é de Americana. Conta pra gente como que você chegou até aqui, a nossa cidade, e aí é o responsável por trazer esse grande lançamento da Gran Palazzo aqui na cidade. A Consultora Sega está completando 20 anos. Esse ano, dia 22/7, é a data de fundação. E eu que sempre estive à frente, contar só um pouquinho da história, como foi, né? Também me formei em Engenharia Civil. No último ano, me formei em 2006, então no último ano eu já trabalhava e estudava. Na época a construtora era uma construtora pequena, a gente fazia reformas, apartamentos, casas em condomínios, coisas pequenas, não no porte das incorporações. E a partir de 2009, que a gente resolveu entrar nesse ramo da incorporação imobiliária, foi pegando aí também o bonde do Minha Casa Minha Vida, que foi lançado exatamente em 2009 pelo governo federal. E foi através também de um professor que eu também não conhecia em corporação, né? Um professor que eu estava fazendo GV na época, que era da Caixa Econômica Federal, e ele que me apresentou esse mundo da incorporação. A partir dali, 2009 para frente, a gente cada vez mais parei de fazer completamente outras obras e foquei só na incorporação, né? E de lá para cá já foram mais de 35 empreendimentos, 5.000 imóveis, eu não sei direito mais os números. Chegando em Limeira, aí é mais o know-how, a amizade que a gente tem, que a gente convive. Um dos sócios da Ingep, o Rômulo, é um amigo pessoal meu, tal, e eles têm um land bank grande de imóveis. Pô, numa conversa aqui, vamos incorporar. Eu falei, vamos. Aí ele me apresentou alguns dos imóveis, tal, a gente analisou, pesquisou, decidimos por um lá, que é onde a gente está lançando o Gran Palazzo, que é na entrada lá do São Bento 1 e 2, que foi a própria Ingep que fez, sobrou o lote lá na frente, né? Eu não conheço muito Limeira, mas acho que é uma das melhores localizações aí da cidade. Acho que o Cássio pode até falar melhor pra gente. E aí fizemos as pesquisas, até você enquadrar o produto correto e tudo mais, para poder lançar o empreendimento certo na hora certa, né? A incorporação não é só análise e tudo mais, existe time, existe uma série de coisas por trás aí que a gente tem que analisar para poder colocar o empreendimento e ter o sucesso de vendas, que é o que a gente sempre procura, né? O Cássio, eles falaram da trajetória deles, né? Explica pra gente um pouquinho sobre esses dois grandes lançamentos aqui da nossa cidade, que é o Horizon, que é da Minha Casa Minha Vida, e o Gran Palazzo, que é de médio e alto padrão. O Gran Palazzo antecede o Horizon, né? O Gran Palazzo é de setembro de 24, né? Isso, a gente lançou em setembro. Setembro de 24. É um empreendimento que ele fica em frente ao Terra de São Bento 1 e 2, tem uma área muito grande ali. Então, é uma localização excelente para um médio e alto padrão. Ele está numa região onde estão os condomínios de Limeira, fácil acesso tanto para Anhanguera quanto para Bandeirantes, para Limeira Coreirópolis, que vai sair na Washington Luiz, toda a infraestrutura. Então, é um empreendimento, eu acho que eu sempre falo, né? Eu acho que vários pequenos erros são demitidos num empreendimento. Agora, errar a localização, você não tem como corrigir, né? Então, eles acertaram não só na localização, como no produto. Limeira já estava... posso falar há 10 ou mais de 10 anos sem o lançamento do produto desse porte. Então, eles acertaram no produto e na localização. E por isso é o sucesso de venda que vem sendo conseguido lá. Já a RB2, que é acho que o 6º ou 7º lançamento... Em Limeira, sim. Também nunca errou localização e acertou também no projeto e no lugar. O lugar extremamente valorizado, o produto Minha Casa é Minha Vida, que ele está o quê? 1.500 metros do centro da cidade? Sim, uma localização super tremenda. fácil acesso. Tá? Então, é um produto que oferece muita a parte de infraestrutura e lazer para quem mora lá. E foi lançado, está sendo lançado, né? Na verdade, será lançado oficialmente, né, cara? E já está um sucesso de venda. Então, os caras acertam no produto e na localização. E no time, como disse ele. E no time, né? Eu acho que, por isso que é a razão do sucesso. Então, são empresários jovens, né? E que já estão começando da maneira correta. Ô, Ricardo, fala pra gente quais são os diferenciais da Horizon. Então, assim, o Horizon ele é um produto, o Cássio falou bem, né, que está na localização perfeita, certo? Eu acho que você, quando vai fazer a incorporação, você tem que realmente ver esses 3 parâmetros, que é o produto certo, no local certo, pelo preço certo e na hora certa também, né? Porque nós vivemos um cenário econômico, né, sempre flutuante. E você tem que entender esse momento, né? Sempre focado na questão do funding, né? O que é um funding? Você vai ter que ter uma fonte de recurso de financiamento, certo? E a Caixa Econômica Federal tem sido um grande parceiro da gente.
Então, hoje a bola da vez, né, é a questão de você ter ainda financiamento barato para viabilizar o sonho das pessoas, tá? E o Horizon, ele tem uma coisa que eu acho que é especial além da localização, tá? Limeira estava há muito tempo sem um produto dessa natureza, num bom local. Ele tem lazer completo, o que falta também em alguns produtos que não consegue. Ele tem um tamanho legal e tem sido um sucesso. Nós lançamos aí há menos de um mês e já estamos com 60% vendido, tá? Então, isso muito encaixado no perfil e que a cidade precisava, e não existe resposta melhor para isso do que as vendas. A Rock aí foi um grande parceiro, apostou na gente desde o dia zero, e hoje eu acho que é a materialização de uma parceria que vem dando certo aí. O Horizon já é sucesso. Ter a chancela de uma Rock Móveis faz toda a diferença, principalmente no lançamento. Eu acho que não só no lançamento, começa antes. Eu acho que você, quando você vai lançar um produto, você tem que conversar com as pessoas que entendem do mercado. E a Rock, por exemplo, é uma empresa que sólida, muitos anos, deu aquela pitadinha, algumas coisinhas de feedback para a gente que fizeram também a diferença, né? Então, nós como incorporadores, a gente tem que ter a humildade também de ouvir o mercado. E nada mais inteligente de que ouvir quem conhece. Então, eu sou sempre grato ao Cássio e a toda a equipe aí por sempre ter essa parceria com a gente, que começa antes do lançamento, né? Marcel, fala pra gente o que o Gran Palazzo traz de diferente para a cidade de Limeira. O Gran Palazzo é um empreendimento médio alto padrão, apartamentos de 80 e 121 metros quadrados. Como o Ricardo disse também, é de suma importância a gente sempre estar ao lado de pessoas que sabem do mercado, que estão na ponta da mesa para tentar entender o que você tem que colocar. Obviamente, antes de eu lançar o Gran Palazzo, eu sentei com o Cássio, tomei algumas ideias deles, apresentei o produto, a gente tenta mostrar o que a gente quer e eles falam, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, porque são eles que estão na ponta, eles que estão ouvindo o cliente. É muito importante isso daí, eu nunca tinha ouvido isso de uma outra pessoa, eu sempre tive essa imagem na minha cabeça. Não adianta você achar que você quer fazer um produto, às vezes o dono do terreno quer fazer um produto, que não é o produto padrão, perfil para o terreno dele. E não adianta, se você fizer, você vai errar. Então, a gente, dentro desse contexto todo, pegando, obviamente, aí todas as dicas e ideias do Cássio e da Rock, a gente implantou esse produto, que são apartamentos de duas e uma suíte, com 80 e 121 metros quadrados. Colocamos diversos diferenciais nele. A gente tem lá de energia fotovoltaica, a gente tem fechadura inteligente nas portas, pontos para ar-condicionado, área de lazer completa com piscina aquecida, quadra poliesportiva, salão de festa todo equipado e decorado. A gente entrega isso na construtora, a gente tem um padrão bem legal de entregar os empreendimentos exatamente como estão nas imagens, tá? A gente, desde a criação da incorporação imobiliária, eu sempre coloco isso para todo mundo da minha equipe, para o meu time. A gente vende sonho, a gente vende na planta. Então, a pessoa que foi lá no plantão hoje e comprou o apartamento, ele está vendo imagem. Se daqui 3 anos a gente entregar algo diferente do que aquilo, é decepcionante para o cliente, né? E a gente preza por isso, a gente quer que ele seja, ele tenha aquela sensação de realmente olhar e ser surpreendido da imagem, de ter a mesma sensação quando ele recebeu o produto, né? Então a gente capricha muito nisso, pode ter certeza que aquilo que a gente está mostrando na imagem é o que a gente vai entregar. E tem uma questão quando você fala isso que é muito importante, porque construir a credibilidade, mais de 20 anos aí atuando Sim. na área, né? É tijolinho por tijolinho. Exatamente. Mas para acabar com a credibilidade, basta entregar algo que não foi prometido. Né? Exatamente, é exatamente isso. A gente vende exatamente credibilidade, a gente vende sonhos, a gente vende no papel. E se você dá uma vaciladinha, realmente dá uma atrasadinha no prazo, a vida do incorporador não é fácil. Se você adianta a obra, as pessoas reclamam porque elas têm que pagar antes. Se você atrasa a obra, elas reclamam que você atrasa. Não, a gente não tem sossego, tem que cravar no dia que você fez o planejamento. É muito difícil, né? Dentro da construção civil, a gente lida com muitas variáveis. É tempo, é mão de obra, é bastante coisa. Mas, enfim, graças a Deus, até hoje, a gente tem conseguido aí atender os nossos prazos dentro da nossa qualidade. Ô Cássio, e uma dúvida que é sempre muito comum, ainda vale a pena, como ele disse, investir nos imóveis em planta ainda, quando ele está na planta? Existe algum risco? Não, vamos lá. Primeiro, a questão do risco, eu acho que ele é muito minimizado, porque são duas construtoras que têm o suporte e o aporte de instituições financeiras. E esses bancos que estão por trás da obra, eles não estão financiando à toa. Eles têm todo
o resguardo, eles têm toda, vamos dizer assim, eles têm um histórico, as duas construtoras têm um histórico que permite os bancos a financiar. Então, você tem a garantia que a obra vai sair, porque o banco está financiando aquela obra, né? E a questão de valer a pena, Grazi, vale muito a pena você comprar na planta no lançamento, porque esses produtos eles vão terminar em média 3 anos. Tá? Um pouco mais, um pouco menos, normalmente um pouco menos, né? Pelo menos os dois fazem com um pouco menos, o que é melhor. Mas durante esse período de obra vai ter uma valorização média de 30%. Ou seja... Fora o mercado, que quando você termina, ele tem uma valorização pelo fato de estar sendo entregue. Então, é um excelente momento para comprar. E você tem que comprar na planta e no lançamento. Porque ao longo da obra ele vai ter os reajustes normais, né? Então, as pessoas têm que acho que acreditar nisso. Primeiro, que tem a garantia que a obra vai ser concluída. E segundo, que vai valorizar. Não só porque um lançamento vai valorizar, pelas razões que nós já falamos. Localização, o produto correto, todas as vantagens, todos os diferenciais que tem nesses dois produtos, cada um no seu perfil. Mas tem diferenciais. Você falou, né? As pessoas... Vale a pena porque as pessoas têm a garantia de que o imóvel vai ser construído. Sim. Tem a garantia porque são essas duas construtoras, Exato. né? É preciso... E mais os bancos que estão por trás. É preciso né? pesquisar muito bem antes, porque é um sonho. Exatamente. E o sonho pode E às vezes a ralo. compra daquele cliente é a compra da vida dele, Exato. literalmente. Talvez ele só faça aquela compra na vida dele, né? O imóvel é um bem de altíssimo valor, né? Então, ele tem que ter esse resguardo. E a ROC, conhecendo não só as construtoras, como as pessoas que estão à frente da construtora, está avalizando os produtos, porque não vai ter erro, não. Marcel, ter a chancela de uma ROC Imóveis te deixa com o coração mais tranquilo? Facilita? Com certeza. Não só com o coração mais tranquilo, a gente fica até agradecido de ter a ROC ao nosso lado, desempenhando lá o papel, atendendo os nossos clientes, porque quer queira, quer não queira, o meu sobrenome, a minha empresa ele está levando isso à frente, ele está recebendo um cliente, ele está vendendo um produto, ele está prometendo aquilo que eu vou entregar. Né? Então a gente fica até lisonjeado e agradecido pela ROC e ter participado do nosso plantão de vendas e tá lá, desempenhando o papel principal e inicial, que é o primeiro contato com o nosso cliente. Né? Muito legal. Ricardo, agora me fala, você acredita, logicamente você acredita que Limeira tem potencial para mais um Minha Casa Minha Vida? Você já falou que sim, e é sucesso de venda. Como é que tem sido essa recepção da cidade? Olha, eu acho que o Minha Casa Minha Vida sempre tem espaço, né? Porque existe um déficit habitacional no Brasil grande, e Limeira não é diferente, né? Eu acho que o Horizon, ele atende uma gama muito grande de perfis que o atendem, né? Você tem desde o casal jovem, que é aquele sonho, né? Eu queria até falar um pouquinho, né? Comentar sobre a questão de adiantar projetos. Teve um caso interessante, que uma vez o nosso primeiro projeto era um projeto para 24 meses, a gente se entregou em 13, foi o nosso primeiro, Alto Boa Vista, e o menino chegou lá pedindo para a gente atrasar, porque ele tinha prometido casar quando ficasse pronto. E ele queria que eu cumprisse o contrato. Né? Você vê, a gente lida com um monte de coisas. E a gente, nesse tempo, né, de vida, a gente fez tanto o Minha Casa Minha Vida, fez o médio e fez o altíssimo padrão em diversas cidades. Né? E o Minha Casa Minha Vida, ele é uma coisa muito especial. Né? Cada um tem o seu sabor no seu perfil. Por quê? Por que tem muita demanda? Porque tem gente que vive de aluguel e quer sair, tem gente que mora com os pais ainda, buscando uma solução, e esses indicadores eles nem aparecem oficialmente no sistema, mas é a oportunidade de ele dar um passo na vida dele com juros baratos, né? Você consegue viabilizar uma prestação para ele. E aquilo vira até um motivo de união para o casal. Por quê? Quando você tem um compromisso, uma visão de longo prazo, né, o que une um casal é o objetivo comum. Né? Então é uma satisfação muito grande quando você vê alguém postando. Né? Eu brinco muito, talvez um dos meus maiores prazeres. A pessoa posta o muro, a fundação. Você vê aquelas pessoas, né, que botaram tudo o que tem e o que não tem naquele sonho. E aquele objetivo comum une. E aí também tem o perfil do investidor, que quer a rentabilidade, né? E olhar também
O que eu sempre falo quando quer fazer rentabilidade? Você tem que olhar uma boa construtora, certo? Por quê? Porque depois a vida útil do empreendimento conta, a manutenção. Então, você investir em qualidade, investir em boas equipes que vão estar cuidando, isso reflete a longo prazo e o Horizon não vai ser diferente. O Horizon cumpre todas essas, vamos dizer assim, esses indicadores que vão tornar um bom investimento. É muito legal ver você falando. É lógico que tem outros fatores, mas ver você falando dessa construção de sonhos, porque é verdade mesmo, né? Une o casal, é a motivação diária quando você ainda não tem uma casa própria, né? Muito bonito você falar disso. Agora, Marcel, conta pra gente por que você escolheu a cidade de Limeira para o lançamento do Gran Palazzo. Deixa eu só fazer um parênteses do que ele falou. Ele já deve ter vivenciado isso. Ao longo de 20 anos, eu já construí muito Minha Casa Minha Vida. E, de fato, é o primeiro imóvel. E isso realmente une as pessoas. E eu já vivenciei mais de uma vez pedidos de casamento dentro do plantão de vendas. Com champanhe, do cara falar pro corretor. Não, mas conta mais detalhes. A gente tá falando de bastidores. Então dá mais detalhes desses bastidores. Não, e aí, obviamente, minha equipe de marketing também já aproveitou bastante isso. Mas, assim, ele faz o noivo, né, faz com o corretor para vir com a champanhe, que não sei o que lá, na hora de assinar o contrato, todo aquele negócio, e pede em casamento. Foi mais de uma vez. Isso é muito gratificante. O legal é você ver, as pessoas estão depositando não só a confiança na gente, mas é o projeto de vida deles aquilo, né? É muito legal. E chega lá no final, por 3 anos eles vão passar todos os sábados lá e vão ver a evolução da obra, vão postar isso e aquilo. Tem vários clientes que montam perfis no Instagram do número do apartamento deles e vão mostrando toda a trajetória e depois entrega a reforma até eles mudarem, fazer o open house. E eles vão marcando a gente vai acompanhando. Legal. É muito gratificante, assim, eu gosto muito do que eu faço da minha profissão, mas é uma das coisas que mais me dá prazer mesmo é você ver a pessoa realmente, a gente sabe que é suado, pagar ali, conquistaram o imóvel, a casa própria, a segurança deles, né? Isso é muito legal. Falando um pouquinho do Gran Palazzo, como a gente chegou e resolveu investir aqui em Limeira, né? Como o Cássio disse no começo, Limeira fazia muitos anos que não tinha nenhum lançamento médio alto padrão. A gente pesquisou bastante isso, a gente fez pesquisa de mercado para poder chegar na cidade, para poder chegar no produto. Muitos dizem aí que às vezes é sorte, né, Cássio? Ele teve sorte no empreendimento. Pode ter certeza que não teve nada de sorte. Teve muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação antes da gente colocar esse produto no mercado, né? Então, Limeira a gente sentiu que estava com esta demanda. A gente foi atrás, pesquisou e aí a gente conseguiu chancelar o produto. Ô, Cássio, você já falou, né, que no lançamento não pode faltar uma boa localização. Sim. Além disso, o que mais que não pode faltar? Acho que o produto adequado àquela localização também, né? Eu acho que não é só... O lugar é bom para aquele produto. Às vezes o lugar não é bom para outro determinado produto, né? Mas eu acho que essas duas construtoras, Grazi, elas têm uma característica em comum. Eu acho que são os CEOs, sabe? Eu acho muito legal isso. O Marcel, eu não conhecia o Marcel, fiquei conhecendo quando ele já estava para lançar, mas a gente fica conhecendo por intermédio de pessoas, né, Marcel? Eu fui fazer a checagem. O que é muito legal, porque a gente fica sabendo pela boca dos outros. Exato. É muito legal. Por exemplo, ele não tem o filtro. Rômulo, que é um dos sócios da Ingep, que está investindo junto com ele. A área pertence à Ingep. A Ingep é uma empresa que está há 50 anos em Limeira. Vai fazer parceria com uma construtora que não tem credibilidade. Então, ele já veio com um aval. O Ricardo é de Limeira, o Ricardo é limeirense. Então, a gente já conhece a família, o histórico. E duas características vocês têm em comum, o Ricardo. O Marcel ainda não tive... A gente conhece o empresário, a maneira dele lidar quando surgem os problemas. Porque quando tudo vai bem, todo mundo é bom. Né? Com o Ricardo eu já tive algumas experiências, não de problemas causados pela construtora, mas assim de mal entendidos com o cliente, que está reclamando tal coisa, e a abertura que ele tem para resolver as questões. Né? De ligar para mim mesmo, o cara faz assim, faz assado, resolveu. E o Marcel, com pouco tempo tendo parceria, Marcel, o Thiago, que é o nosso gerente de venda, tem elogiado muito. Ele fala assim, ele é muito bom de negócio, muito fácil. Sabe? O cara quer fazer uma entrada diferenciada, fazer uma porta... Não, faz assim para cá. Então, são características de CEO que entende as necessidades do cliente e se desdobram para poder ajudar o cliente. Sabe? É diferente de uma consultora que vem de Limeira, às vezes eles vêm e lançam o produto, eles não consultam da localização, do produto, do preço. Aí a venda se arrasta, a culpa é da imobiliária que não se empenha. Pô, você só errou o preço, produto e o lugar.
O resto... Só isso. A culpa está na equipe de vendas. Exato. Mas é curioso você falar isso, né, Cássio? Porque você falou tanto de um quanto de outro dessas características que são bem particulares, que tem também essa humanização no atendimento, sim, que é justamente o que a Roque Imóveis tem. Exato. Então, é a energia dos três ali. Acho que por isso que tem todo esse sucesso. E você escolheu a Roque Imóveis para ser a única imobiliária para fazer a venda do seu empreendimento. Exatamente, Da mesma forma como a gente pesquisa produto, localização, a gente também pesquisa equipe de venda. Então, também fui atrás, fiz as minhas pesquisas e, obviamente, eu tive aí pontos positivos que me levaram até a Roque, né? Legal. Ô, Cássio, a gente está falando de lançamentos, né, de realização de sonhos e tudo mais, só que a gente vive num momento muito delicado, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo, inclusive com questões políticas e tudo mais. Como que você vê o cenário do mercado imobiliário? Então, Grazi, eu acho assim, vamos lá, eu acho que o empresário, no caso deles, por exemplo, né, e no caso da imobiliária, que vai vender o produto que eles vão construir, né, que eles vão fazer. Eu acho que eles têm que acertar nesses pontos da localização, do tipo de produto, da maneira da negociação se dar. Agora, em respeito ao Brasil, a situação política, econômica, nós não temos o que fazer. Nós temos que trabalhar com o cenário que está aí. Então, você se adapta ao cenário, você dá seus pulos, você se ajeita, porque... Estou cansado de falar isso, mas o Brasil é isso, né? O Brasil é isso e não vai ser diferente disso, às vezes melhor, às vezes um pouco pior, mas o cenário econômico é esse e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A vida de empresário no Brasil não é fácil, né? Não é uma atividade fácil e não existe facilidade para ser empresário. Mas a gente tem que se desdobrar e buscar os caminhos. E eu acho que esses dois estão lançando o produto certo, na hora certa, no lugar certo. E nós vamos vender. É isso. Grazi, eu não sei se eu posso complementar um pouquinho com a nossa experiência. Eu acho muito legal falar do investimento imobiliário, né? E da questão da política, que todo mundo adia o sonho. Não, porque eu vou comprar, porque isso, por aquilo. Então, o que acontece? A gente tem estudos bem sólidos, né? Você vê que, ao longo do tempo, o imóvel, sobretudo com a questão do valor também que você aluga ou você mora, ao longo do tempo, isso é histórico no Brasil. Ele sempre é crescente e ele busca o que a gente busca num grande investimento hoje em dia, é IPCA, mais 6, mais 7. E hoje em dia, todos os grandes fundos de investimento patrimonial recomendam ter você pelo menos 30% dentro da sua carteira em ativo imobiliário. Vem um exemplo clássico, né, com um empresário que acabou, né, não teve uma trajetória até o momento feliz, o Eike Batista. Ele continua bilionário. Por quê? Os imóveis estão lá, permaneceram. Você vê que papel, coisa, né, que também não podemos deteriorar, você tem o seu valor. Mas ao longo do tempo não tem como errar em imóvel. Então o Porto Seguro sempre faz isso. E a questão da política, o Cássio falou bem, né? Você tem que entender o novo normal, certo? Ora você olha para um perfil, você olha para outro, mas a construção civil sempre foi e sempre será o motor da alavanca econômica do Brasil. Ele dá para cada real investido, uma empregabilidade gigantesca. Você bota muita gente no mercado e esse dinheiro gira a economia, gera avanço para o nosso país. Então a gente não pode desistir nunca e nem ter medo do futuro. Eu acho que o momento de investir em imóvel é sempre, independentemente do perfil. Quer contribuir? Posso falar um pouquinho? Até falando, o legal do momento de você comprar imóvel. Sabe que o melhor dia é hoje, o segundo melhor dia foi ontem, né? Você sempre tem que comprar imóvel. É a segurança, é a solidez. Taxa de juros está a 15%. É cíclico, ela vai voltar. E isso faz com que o valor dos imóveis segure um pouco. Quando ela recuar, os imóveis vão subir. Então, se você comprar agora, daqui 1, 2 anos, você vai ter uma valorização acima do IPCA, acima do seu imóvel. Isso é histórico, é o que ele falou. É histórico no Brasil e no mundo. E eu costumo também colocar alguns parâmetros dolarizados para a gente entender o quanto custa o imóvel no Brasil. Se você pegar um iPhone, um carro, e o quanto dolarizar ele, o quanto ele custa lá fora, hoje a diferença é muito pequena. Pega um iPhone, quanto custa aqui no Brasil? Transforma ele em dólar e vê quanto ele custa lá fora. A diferença é pequena.
Quando você faz isso com o imóvel, a diferença é gigantesca. E aí que você percebe que ainda tem muito espaço para o imóvel crescer no Brasil. E estou falando isso no mundo. Fiz experiências na China, na Europa. Pô, se você for para a China, o valor do metro quadrado hoje convertido em real, para um médio alto padrão, sabe quanto que é, Cássio? 120 mil reais o metro quadrado. De um alto padrão na China. Só para você ter uma ideia. Aqui a gente está falando em 10 mil, hoje os caras estão falando, nossa senhora, tá caro. Não tá caro, vai subir muito. Dentro do próprio Brasil, a gente tem experiências, quando entrou a pandemia, que mudou o padrão de viver das pessoas. Tinham empreendimentos da JHSF, o Boa Vista, que estavam encalhados lá, o terreno virou ouro. Explodiu o valor. Então, quem comprou lá atrás, se deu muito bem. Então, a compra e o investimento do imóvel, não só como a sua segurança, a sua primeira moradia, que faz parte, tem que estar dentro do seu portfólio, não tem jeito. Em resumo, não pode ter medo, né, Cássio? Não, aliás, é o contrário. Eu acho que o investimento do imóvel é sinônimo de solidez, né? Que a gente sempre fala, imóvel, tijolo, moeda forte. Assim, em qualquer cenário. Né? Nós vivemos no Brasil, anos atrás, época de hiperinflação. O imóvel era refúgio. Aí, época de juros baixos. O imóvel é refúgio. Em épocas de juros altos, o imóvel também é interessante, porque você não pode comprar imóvel e falar, vou comprar imóvel hoje porque eu vou vender no começo do ano. Não. É a longo prazo. E a longo prazo, isso é histórico. Não é o caso que você está falando. Não existe nenhum investimento que tenha a valorização que o imóvel teve nos últimos 50 anos, 60 anos no Brasil. Então, acho que é segurança, é sinônimo de segurança. Né? Principalmente, voltando a falar, o imóvel certo no lugar certo. Que a gente já sabe que Limeira tem. Tem. Ricardo, fala pra gente quais são os próximos passos da RB2. Olha, assim, existe o passo de curto prazo, que é performar os projetos que a gente que a gente vendeu. A gente também, eu acho que o legal do Marcel, a gente também tem essa questão de diferenciação, né? A gente nunca vendeu imóvel só olhando o produto, a gente quer que as pessoas estejam satisfeitas, foto igual ao que a gente entregou, esse compromisso com o cliente. Mas a RB2 tem um plano ambicioso, né? A gente começou em Limeira, estamos hoje em Jaú, Campinas, Valinhos, São José dos Campos, um land bank temos Catanduva, olhando coisas em outros estados, né? A gente montou uma governança muito baseada na minha experiência prévia, que permite a gente fazer essa ampliação com consistência. Né? Eu brinco que quando você começa uma empresa, é um avião teco-teco, é no visual. Quando você cresce e expande, você já está pilotando um Boeing. Você vê aparelho, você vê as coisas que você tem que ver. Então, esse plano de expansão, que a gente tem essa ambição, ela não pode ser alienada a uma governança muito sólida para manter essa pegada. Então, nossos planos são crescer de maneira orgânica, sempre pensando que a nossa saúde, tanto do ponto de vista técnica como financeira, ela reflete os nossos clientes. Então, a gente está buscando, hoje em dia, dentro dos nossos limites, com as pessoas certas também como parceiros, porque eu brinco bastante, na minha vida hoje não existe mais espaço para pessoa ingrata e mau caráter. A gente tem que se associar a pessoas de bem, como o Cássio, né? Eu tenho certeza que já pelo perfil Marcel vai virar um amigo, né? Porque a gente pensa muito parecido, né? E esse crescimento ele vai depender um pouco do mercado, mas também pode ter certeza que a RB2 vai estar empurrando e sendo pujante para ajudar o país a crescer de maneira sustentável e, obviamente, fortalecendo as nossas equipes, porque a gente também tem que lidar com sonhos e ambições daquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Elas também precisam ter um enriquecimento moral e o material vindo em soma disso. Né? Então, sou muito otimista, né? Independente do que venha, governo, política, a gente tem que ter otimismo, mas ao mesmo tempo pé no chão. Que legal. É muito legal ver você falar de Limeira. Mais uma vez a gente fala, quem é daqui, a gente sente um orgulho danado de ver tudo isso e esse otimismo todo aqui para a nossa cidade. Agora, fala você, quais são os próximos passos da SIGA? A construtora também tem as suas ambições, seu land bank, e o que a gente tem já de experiência, e eu costumo falar, a incorporação imobiliária está sempre na contramão da economia.
Porque como a gente tem um ciclo médio, longo entre aprovação e compra do terreno, não adianta você pensar no hoje. Nossa, hoje é legal isso, fazer isso, esse produto. Mas isso não vai sair hoje do papel. Ele vai levar um tempo de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, dependendo do produto. Então a gente sempre está acelerando quando está todo mundo freando. Eu falo que é mais ou menos isso. Então esse é o momento de ir lá e fazer parcerias, comprar terreno, estudar o mercado, achar onde vão estar as oportunidades para daqui 2, 3 anos. É assim que a gente trabalha. É meio estranho e muitas vezes a gente não consegue executar tudo da forma como a gente quer ou no prazo que a gente quer, porque a gente lida com muitas variáveis, né? Mas a gente também tem aí o nosso plano de expansão. Hoje eu estou atuando em várias cidades, como Americana, Limeira, Jaguariúna, Sumaré. Temos terrenos já comprados também em outras cidades. O nosso foco principal é a Americana Santa Bárbara, então eu tenho vários produtos ali em fase de aprovação, em fase de concepção de projeto, pensando já que as coisas vão melhorar. A gente nunca pode ter medo, a gente nunca pode parar de acreditar e que as coisas realmente vão melhorar. Gente, nós já falamos sobre isso no decorrer do nosso bate-papo, mas eu gostaria que vocês falassem de novo, só para reforçar a importância da parceria das construtoras com a Rock Móveis. Olha, eu acho que primeiro, né, você tem que buscar, independente de a gente ser de Limeira ou não, quem presta primeiro a credibilidade para a gente é a imobiliária, certo? Então, ela não vai vender, sobretudo uma empresa como a Rock, que tem um histórico no mercado, né? O nome do Cássio está vinculado diretamente. Limeira, você não pode falar de imobiliária sem falar da Rock. Nós temos que demonstrar para a própria imobiliária também que a gente merece essa credibilidade emprestada. Não é isso? Então, é a questão da chancela mesmo. Porque se eu convenci uma imobiliária do calibre da Rock que meu produto vai vencer, né? Ele vai atingir aquele público que a gente está visualizando, é uma sensação de que pronto, a minha primeira pedra de espera, o meu primeiro milestone já está cumprido. Sobretudo nessa questão da humildade de ouvir primeiro, tá? A gente está pensando em outros produtos aqui em Limeira. Obviamente que o Cássio, né? A gente faz aquele brainstorm interno, vem apresentar, tem certas observações, a gente fala, vou voltar para a prancheta. A gente desconsiderou isso. Então é um orgulho, né? Fazer parte desse hall de empresas que a Rock dá essa abertura para a gente participar e, ao mesmo tempo, é a segurança que, estamos indo no caminho certo, né? Porque a vida do empresário é doideira, né? O Marcel falou muito bem, a gente trabalha com previsibilidade, sempre fazendo investimentos na baixa para colher na alta, mas o tempo, a elasticidade disso é um pouco, vamos dizer assim, incerto. Muitas conversas com o travesseiro, a gente vê, pensa, faz, e esse apoio, e ter com quem conversar e com quem entende como a Rock, vamos dizer assim, diminui essa ansiedade em relação aos próximos passos, sempre. E você? Também gostaria de agradecer a Rock. Inclusive, já fiz o convite para os empreendimentos que vão ser lançados fora de Limeira, para que ele venha junto com a gente, tanto que eu gostei de trabalhar com a equipe. Como o Ricardo falou, da mesma forma que eles precisam validar a construtora incorporadora, a gente também tem que ter a validação da equipe de vendas. Eles são os contatos, os primeiros contatos com os clientes. Se você não tiver essa credibilidade, essa confiança, você sabe que ele vai ser feito um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho profissional. E tudo isso agrega ao seu produto. Quando você vai buscar a compra do seu imóvel, da sua segurança, você quer pessoas corretas do seu lado. Você quer que tragam isso tanto na construtora, na incorporadora, quanto na equipe de vendas. Obviamente, a Rock está há 40 anos no mercado, não é à toa, porque ela passa tudo isso aos clientes, né? E aí, quando a gente vai ao mercado procurar qual é a equipe de vendas de Limeira, quando eu vou entrar no mercado de Limeira, sou de fora, ninguém me conhece, quem que vai estar do meu lado? Obviamente, a melhor imobiliária da cidade, que é a Rock. O que eu acho legal eles comentando, Grazi, para as pessoas que nos assistem, você falou da vida de empresário e tal. Olha a coisa que o Marcel falou e o Ricardo tocou também. Eles acham um determinado terreno, eles vão elaborar um produto que vai ser desenvolvido, eles correm todo aquele percurso de aprovação que demora para vender daqui 3 anos. Uhum. Então é como se você falasse, eu vou lançar um produto que vai ser vendido daqui 3 anos. Como é que vai estar o mercado daqui 3 anos? Como é que vai estar o Brasil daqui 3 anos? Provavelmente de ponta cabeça. Né? E vocês estão lançando um produto que vai ser vendido daqui 3 anos. Não sabemos como vai ser daqui 3 meses. Tá certo, porque às vezes está de ponta cabeça, está errado.
Nós não conseguimos prever daqui 3 meses. Sim. E os caras lançam os produtos que serão vendidos daqui 3 anos. Então, é uma atividade de risco permanente. Mas quando tem esse empenho que eles têm, essa competência... Mas você sabe, Cássio, você tocou num ponto interessante, né? Eu acabei de... Tem gente que pensa pequeno e vê as outras construtoras, ou em qualquer setor da sociedade, vê como concorrente. Eu acho que é totalmente o contrário. A gente tem que se unir, força, tá? Unir as forças, porque tem uma frase que eu gosto muito, que a melhor maneira de você adivinhar o futuro é construir o futuro, é não deixar ao azar, tá? Eu venho de uma cidade que a gente acabou de lançar um altíssimo padrão lá, tá? Vendendo a quase 20 mil reais o metro quadrado, que para o nosso Brasil é uma coisa legal. E o que eu notei lá de diferença é uma sociedade civil muito unida. Organizado. Muito organizada lá, um projeto que chama Desenvolve Vale, empresário de todos os setores se fortalecendo, buscando, porque quando você tem uma sociedade civil organizada, você consegue, vamos dizer assim, influenciar o poder concedente, prefeitura, Estado, quem quer que seja, a trazer a infraestrutura necessária, os valores necessários para que a gente possa prosperar. E quando a gente prospera coletivamente, individualmente a gente também prospera. Por quê? Porque existe espaço para todos. E eu brinco às vezes também que às vezes o concorrente ajuda a gente, porque quando ele não foca em valores fundamentais do ser humano, ele está se afastando do mercado. A nossa sociedade não permite mais oportunistas, não permite mais gente que vem para um extrativismo predatório. A gente tem que se unir como cidadão de bem, como empresário, que é o motor que fomenta todo esse desenvolvimento, para fazer, né, nossa Limeira prosperar. E não só Limeira, Americana, as cidades da região, que só vão impulsionar. Então, esse círculo de virtude ele tem que acontecer. E acontecendo, todo mundo ganha. Isso aí. Muito legal. A gente está caminhando aí para os minutos finais. Vou aproveitar que o microfone está com você. Como que a gente faz para saber mais detalhes sobre a construtora, sobre a Horizon? Você pode deixar os contatos? Deixa os contatos. A gente tem Instagram, né? Temos Facebook, todas as mídias sociais, o nosso site, o nosso telefone. Eu gosto muito de atender as pessoas também ainda. Mas né? para vender, não. Não, assim, para vender eu indico a Rock, certo? Que vamos dizer assim, eu adoro, eu brinco uma coisa, às vezes tem vamos dizer assim, tem profissional, construtor avesso a pagar a corretagem. Eu acho que é o contrário. Sem eles, é uma sinergia. Não faz sentido. E a gente tem que fortalecer quem está do nosso lado. Não existe trajetória sozinha. Então, nós estamos no Instagram, no Facebook, em todos os outdoors de Limeira. É só procurar RB2. Só procurar RB2. E eu tenho certeza que a gente vai estar pronto para tirar as dúvidas, contribuir e, quem sabe, realizar um sonho. Obrigada, Ricardo. Marcelo? Construtora Sega também está em todas as redes sociais, Construtora_Sega, no Instagram, no Facebook. Temos também o nosso site, www.construtorasega.com.br. E telefone 34610415. Também gosto de atender clientes, fornecedores e tudo mais. A conta que eu mais gosto de aprovar é a da corretagem, que se vendeu vai ter corretagem. É a melhor que tem. Quando vem conta alta de corretagem, eu falo, graças a Deus. Sucesso. Mas se quer comprar, é Rock Móveis. É Rock Móveis, exatamente. Cássio. Eu só tenho que agradecer esses 2 empresários, 2 parceiros, né? Pela confiança, de estarmos juntos. Eu fico muito feliz de ter esses empreendimentos para vender e tenho certeza que teremos futuros empreendimentos dessas 2 consultoras. Porque são pessoas que acreditam no negócio. E quero fazer e vivem do negócio. Gostaram de saber dos bastidores desses grandes lançamentos aqui da nossa cidade? Esse podcast é gravado, você pode compartilhar com as pessoas que você gosta. E a gente se vê no próximo episódio para ficar sabendo de tudo que acontece na Rock Móveis, inclusive dos bastidores. É só acompanhar a Rock pelo @RockMóveis. Até a próxima!